Bem, está custando à Dinamarca centenas de milhões por ano para mantê-lo funcionando. A Dinamarca é um país pequeno e as pessoas são maravilhosas. Mas, sabe, é muito caro, é um pedaço de gelo muito grande. E é muito importante, e quero dizer, não quero repetir o discurso, mas é muito importante que usemos isso para a segurança nacional e internacional. A OTAN tratou os Estados Unidos da América de forma muito injusta. Nunca pedimos nada e nunca sequer recebemos nada. Na verdade, cuidamos das necessidades da OTAN por anos e anos, o que eu sempre achei injusto, então fiz a OTAN pagar porque são países ricos. Acho que com Putin, se quer saber a verdade, teríamos uma terceira guerra mundial se Kamala ou Joe tivessem sido eleitos. Com esses pensadores, acho que acabaríamos em uma terceira guerra mundial. Era para ser uma conversa agradável ao redor da lareira, senhor presidente. Sim. Isso tudo é excelente. Agora estou pronto. Eu consegui, sim. Você facilitou muito o trabalho do moderador. Obrigado, senhor presidente, pelo seu discurso. Eu tenho algumas perguntas de acompanhamento, se não se importar. Eu acho que não devo começar com a Groenlândia, talvez. Vou começar com a economia. Muito bem. Mas como sustentar esse crescimento daqui para frente? Porque sempre há uma recessão à espreita, logo ali na esquina. Em economias e recessões, às vezes você é pego de surpresa. Mesmo com pessoas brilhantes, não há nada que se possa fazer a respeito. Um exemplo foi a Covid. Tínhamos uma economia funcionando em níveis que ninguém jamais tinha visto nos meus primeiros 2 anos e meio, 3 anos. E então ouvi a palavra pandemia, não Covid. Eles chegaram a esse nome ao longo do tempo. Não vamos entrar nesse assunto, mas eu ouvi a palavra pandemia e tive uma pesquisa divulgada que era tão forte bem antes disso. E eu estava com os 2 melhores pesquisadores, McLaughlin e Fabrício. Disseram, George Washington e Abraham Lincoln, se eles voltassem e concorressem como presidente e vice-presidente, eles me disseram para ficar bastante atento, porque algo realmente ruim está acontecendo agora na China. Há corpos espalhados por toda Wuhan, bem ao redor daquele certo prédio do qual falamos. Eu sempre disse que veio de Wuhan, veio mesmo de Wuhan. E eram sacos de cadáveres. Vimos isso por satélite. E disseram, estão acontecendo coisas estranhas na China. E assim começou. E acabamos com a Covid e o mundo inteiro sofreu. Fizemos um trabalho fenomenal com a Operação Warp Speed, sem o devido reconhecimento por essa, uma das maiores façanhas militares de todos os tempos. Fizemos um ótimo trabalho, usamos nosso exército, usamos muitas pessoas. Mas às vezes você é atingido por coisas, não há nada que possa fazer. Você é pego de surpresa por coisas assim. E nós superamos isso. E no momento em que saí, o mercado de ações estava operando em um nível bem mais alto do que antes da chegada da Covid. Eu chamei isso de uma grande conquista, mas as coisas acontecem, coisas ruins acontecem. O que podemos evitar são as guerras se formos inteligentes. Isso podemos evitar. Isso depende de ser inteligente e de ter pessoas inteligentes do outro lado, porque guerras são as piores de todas. Guerras são piores do que qualquer coisa. Mas nós podemos acabar com as guerras porque isso depende de nós. Mas coisas como poeira voando no ar de onde quer que a Covid venha ou o que quer que apareça, às vezes é preciso ter um pouco de sorte. Mas estamos prestes a ter uma economia como nenhuma outra, não só neste país, mas em qualquer lugar. E você sabe, quando você ouve os tipos de números que eu posso te contar, o Scott Bessant estava comigo outro dia e ele estava olhando para os números, ele disse, eu não consigo. E isso é tudo o que ele fez, praticamente a vida toda, praticamente a sua vida toda, Scott. Você não ia ser jogador de futebol americano, eu acho. O Scott não era tão bom no futebol americano, mas ele sempre foi bom com números, certo?
E ele estava olhando para os números e ele disse: eu nunca vi nada assim. Estamos prestes a fazer coisas que nenhum outro país jamais fez. E você sabe, sorte, eu odeio dizer isso, mas precisamos de um pouco de sorte. Não queremos ser atingidos por algo que ninguém poderia imaginar. Quem poderia imaginar? Seríamos atingidos por uma pandemia. 100 milhões morreram na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, isso encerrou o conflito. Muita gente não conhece a gripe espanhola. A Primeira Guerra Mundial terminou porque todos os soldados estavam doentes. Os soldados adoeceram dos dois lados. A guerra estava em fúria e todos morriam de gripe espanhola, doentes como cães e sem conseguir lutar. Então você sabe, não dá para saber como aquilo teria terminado. Então nós realmente estamos prestes a ter o maior crescimento de qualquer grande país, acho que de qualquer país que já houve. Quando você olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos, é realmente impressionante. Obrigado. Uma coisa que talvez tire o seu sono à noite, eu sei que o senhor já não dorme muito mesmo, senhor presidente, é a dívida. O ZY. A dívida está alta, agora é o maior gasto do seu orçamento. Como sair logo desse impulso? O foco é o crescimento, ele é essencial. Se crescermos assim, passamos de 36 ou 37 trilhões de dólares. Passamos de ter uma dívida alta para uma dívida baixa. Mas também estamos cortando despesas tradicionalmente, com crescimento extraordinário. Acho que vamos sair dessa situação crescendo. Pagaremos a dívida. Arrecadamos muito com tarifas, justamente, e novamente as uso de forma criteriosa. Você sabe, a Suíça é um estudo de caso. Eu poderia ter conseguido muito mais. Eu poderia ter pedido muito mais. Mas estamos usando elas de forma criteriosa. Mas eu acho que o mais importante é o crescimento e depois cortar custos. Agora, se você olhar para Minnesota, 19 bilhões de dólares em fraudes e outras coisas. Pessoas indo para aeroportos, elas entraram no país, não tinham 10 centavos e estão saindo com centenas de milhares de dólares em dinheiro nas malas. Quando chegarmos a isso, né, e o Del Jory, a Pam, o Todd, e todas as pessoas que trabalham lá, e todas as pessoas que trabalham aqui, posso dizer que Scott Bessent está trabalhando nisso. É uma prioridade, certo? Você tem toda a sua equipe. Estamos lá procurando de onde esse dinheiro está vindo, quanto é. Pode ser mais de 19 bilhões de dólares. Você acredita nisso? Isso é só um estado. Se conseguíssemos eliminar 50% das fraudes, 50%, e deveríamos conseguir fazer melhor do que isso. Teríamos um orçamento equilibrado sem nem precisar falar de crescimento. Então, temos muitas opções, mas estamos trabalhando muito nisso. Isso é grande. Não são só protestos falsos de agitadores e insurrecionistas profissionais. É o que eles são, baderneiros profissionais. Mas também estamos observando de perto o dinheiro em Minnesota e em outros lugares. Eu acho, senhor presidente, também os 500 bilhões de dólares americanos investidos em inteligência artificial e nas tecnologias de fronteira no ano passado também impulsionaram o crescimento exponencialmente no ZY. A IA tem sido um grande fator. A IA é gigantesca. Quero dizer, o Mark Zuckerberg me mostrou uma fábrica onde ele a colocou sobre um mapa de Manhattan e ela era basicamente do tamanho de Manhattan. Isso não é. Eu disse, você brinca. Era uma fábrica com quilômetros de extensão muito alta. Não era alta como o Empire State Building, mas era alta. E literalmente cobria a maior parte de Manhattan. Uma grande fábrica, gastariam 50 bilhões nela. Eu disse, com 50 milhões faz-se um shopping pequeno. Se gastar 500 milhões, pode construir um bom shopping. Mas como se gasta 50 bilhões? Quando olhei para aquilo, eu disse, acha que conseguirá por esse valor? É impressionante quando você conhece algumas das fábricas que vejo, e vejo todas elas,
tão grandes que permitimos que construam sua própria geração de energia desse jeito, sem problemas. Caso contrário, eles estariam reclamando. Mas temos um sistema de rede antigo. E não só isso, eles vão vender a um preço baixo o excesso de eletricidade que gerarem de volta para a nossa rede. Isso vai resolver problemas para estados que não têm eletricidade suficiente. Também sabemos que na área de IA há uma competição acirrada entre os EUA. Como a maior economia do mundo, 27% do PIB global e 5% da população mundial. Não está indo tão mal, e a China. E todos nós sabemos que essa competição é realmente difícil em IA. Eu sei que você está indo para uma visita de Estado à China em abril. Como você vê a relação EU-China hoje? Relacionamento seguindo em frente. Você consegue combinar essa competição acirrada também com colaboração? Então, sempre tive um relacionamento muito bom com o presidente Xi e com o presidente Putin. Falando, você sabe, das grandes potências. Mas sempre tive um relacionamento muito bom com o presidente Xi. Da China, ele é um homem incrível. O que ele fez é impressionante. Ele é muito respeitado por todos e eu também o respeito agora. Quer dizer, agora eu tenho coisas boas. Foi severamente interrompido pela Covid. Eu costumava chamá-lo de vírus chinês, mas ele disse: "Você acha que poderíamos usar um nome diferente?" E eu decidi fazer isso porque, afinal, por que deveríamos ter um problema por causa disso? Mas eu faria isso. E eles eram puros diplomatas. Tornei-me diplomata pela primeira vez. Bem, sabe quem me ensinou isso? Marco Rubio. Ele disse: "Deixe-me ensinar-lhe sobre diplomacia." Ei, qualquer cara que consiga 100% dos votos, pense nisso. Ele conseguiu a aprovação tanto de democratas liberais quanto de republicanos da extrema-direita. Ele é o único. O próximo foi perdeu 45 votos, né? Mas ele recebeu todos os 100 votos. E a princípio, eu não fiquei feliz com isso. Eu disse: "Espere um minuto, não gosto disso." E agora parece que os democratas provavelmente gostariam de não ter feito isso. E o Marco tem sido fantástico. Marco, levante-se. Fez um ótimo trabalho como secretário de Estado. Ele será lembrado como o melhor na função. Scott. E temos a Suzy, que é a primeira chefe de gabinete mulher, e ela é a melhor chefe de gabinete também. E eu vejo Howard Lutnick, que eu sei que discursou, e Howard é fantástico. Alguns dos acordos que estamos fazendo são ótimos e quero dar uma atenção especial, porque temos... Chris, você se levantou e falou: "Eu acho." Ele é o maior especialista em petróleo do mundo, porque eu ia colocar o Doug Burgum, que é fantástico. Não sei se o Doug está aqui. O Doug está aqui? Doug Burgum é fantástico. Ele disse: "Senhor, há um homem melhor do que eu." E me apresentou ao Chris, e ele realmente é. Portanto, estamos extraindo mais petróleo e gás agora do que jamais extraímos, quase o dobro. É isso mesmo, Chris. Recebemos muita coisa da Venezuela. Assim, estamos ótimos. O país vai muito bem. Temos pessoas excelentes. Obrigado. Vejo outras pessoas como o Steve Witkoff, o Jared e tanta gente. Estou encrencado porque quando eu voltar vai ter gente de cara fechada. Senhor, o senhor não me apresentou. Eu tenho tanta gente. E temos muitas das melhores pessoas do mundo. Eu conheço todos eles. Então não vou continuar porque ficaríamos aqui o dia todo. Obrigado, senhor. Presidente, também sabemos que o senhor é um negociador. E então, talvez voltando a falar um pouco mais sobre a Groenlândia e a Ucrânia, que tipo de acordo específico seria possível? Para encerrarmos, qual é a sua perspectiva sobre a relação existente entre os EUA e a Dinamarca? Porque, sabe, eu acho que você vê isso agora como uma negociação em andamento, ou... Bem, está custando a Dinamarca centenas de milhões por ano para mantê-lo funcionando. A Dinamarca é um país pequeno e as pessoas são maravilhosas. Mas, sabe, é muito caro, é um pedaço de gelo muito grande. E é muito importante, e quero dizer, não quero repetir o discurso, mas é muito importante que usemos isso para a segurança nacional e internacional. Isso pode criar
um poder que tornará impossível para os maus fazerem qualquer coisa contra os que são considerados os bons. E é um grande bloqueio para a Europa, assim como, sabe, a Dinamarca deveria gastar centenas de milhões de dólares. Eles não gastaram o dinheiro, eles praticamente não gastaram nada. Vamos ver o que acontece. Só digo isso, a OTAN tratou os Estados Unidos da América de forma muito injusta. Nunca pedimos nada e nunca sequer recebemos nada. Na verdade, cuidamos das necessidades da OTAN por anos e anos, o que eu sempre achei injusto, então fiz a OTAN pagar porque são países ricos. Mas acho que é hora da OTAN agir. Estamos ajudando eles com a Ucrânia. Sem nossa ajuda, Putin teria ido até o fim. Acho que conseguimos. Acho que com Putin, se quer saber a verdade, teríamos uma terceira guerra mundial se Kamala ou Joe tivessem sido eleitos. Com esses pensadores, acho que acabaríamos em uma terceira guerra mundial. Steve Witkoff tem lidado de forma incrível, mas não vamos ter uma terceira guerra mundial. Queremos que isso acabe agora. Acho que se eu não fosse eleito, isso poderia ter evoluído para uma terceira guerra mundial. Era uma situação muito, muito ruim, e ainda é, mas não é ruim desse jeito. É ruim porque tantos jovens estão sendo mortos. Quão perto você acha que está de um acordo sobre a Ucrânia? Tive o prazer de conversar com Steve Witkoff e Jared Kushner ontem. Eu sei que eles estão trabalhando duro nisso. Eu sei que eles também estão viajando. Agora, você vê isso muito próximo? Ou ainda? Odeio dizer isso, pensei que resolvi 8 guerras ou mais, e achei que essa seria uma das mais fáceis. Não a mais fácil, algumas eu resolvi em questão de horas, porque sou bom nessas coisas. As Nações Unidas deveriam fazer isso. Eu não deveria estar fazendo isso, mas não importa, isso precisa ser feito. Salvando muitas vidas, estamos salvando milhões de vidas. Com Ucrânia e Rússia, há um ódio tremendo entre o presidente Zelensky e o presidente Putin. Isso nada é muito bom. Isso não é bom para acordos. Sabemos disso ao lidar. Há um ódio anormal. Dito isso, acho que a Rússia quer fazer um acordo. Acho que a Ucrânia quer fazer um acordo. E vamos tentar fechar um acordo. Estamos chegando, Steve, acho que posso dizer que estamos razoavelmente próximos. O que acontece é que muitas vezes temos um acordo com a Rússia. A Rússia está pronta e o presidente Zelensky não aceita. Você viu isso quando ele estava no Salão Oval. Eu não fiquei satisfeito. Então temos o presidente Zelensky querendo fazer um acordo e Putin não quer fazer o acordo. É um equilíbrio muito difícil e é algo grande. E é simplesmente, sabe, para usar uma palavra, é um banho de sangue. É horrível. O que está acontecendo? É uma guerra de drones. Os drones estão matando, sabe, milhares de pessoas por semana, milhares. Precisamos fazer isso parar. Então acredito que eles estão em um ponto agora. Vou me encontrar com o presidente Zelensky mais tarde hoje. Acredito que eles estão em um ponto agora em que podem se reunir e fechar um acordo. E se não fizerem isso, são estúpidos. Isso vale para os dois. E eu sei que eles não são estúpidos, mas se não fizerem isso, aí sim serão estúpidos. Então, não quero insultar ninguém, mas vocês precisam fechar esse acordo. Muita gente está morrendo. Não vale a pena. O presidente Sisi está sentado na primeira fila aqui. Ele falou mais cedo hoje e também elogiou você pelo acordo de Gaza. Acho que haverá uma assinatura de contrato amanhã. É claro que existem opiniões diferentes sobre isso, mas qual a importância que você atribui a essa assinatura no Conselho da Paz? E você acha que isso vai se manter? Você acha que agora vamos ver Gaza reconstruída e os bilhões de dólares do ZEUA, dólares investidos? Quer dizer, eu acho que temos paz no Oriente Médio. Existem algumas situações pontuais, como a do Hamas, e o Hamas concordou em entregar suas armas. Agora você sabe, eles nasceram com uma arma na mão, então não é fácil de fazer. Quando nasceram, já nasceram com um fuzil na mão. Não é algo fácil para eles, mas foi isso que concordaram em fazer. Eles têm que fazer isso. Saberemos, Jared, em 2 ou 3 dias, certamente em 3 semanas, se cumprirão. Se não o fizerem, serão eliminados muito rapidamente. Eles serão eliminados.
Você sabe, temos 59 países nesse acordo de paz. Alguns estão fora do Oriente Médio ou próximos, mas tradicionalmente não fazem parte dele. Eles querem entrar para eliminar o Hamas. Eles querem entrar. Eles querem fazer tudo o que puderem. Há um problema com o Hezbollah no Líbano e vamos ver o que acontece lá. Mas isso é um problema. Mas existem essas pequenas faíscas, mas há paz no Oriente Médio. Se não tivéssemos eliminado com aqueles, acabamos de encomendar 25 dos mais modernos bombardeiros B-2. Pense neles entrando lá às 2 da manhã, sem lua ou luz. Cada uma daquelas bombas enormes atingiu seu alvo. Bombas de 100 mil libras, todas elas. De um submarino a 300 mil milhas de distância, atingimos os alvos com Tomahawks, que são armas inacreditáveis. Nós fizemos o nosso trabalho. Caso contrário, você nunca teria tido paz no Oriente Médio. Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar jamais teriam assinado acordos. Porque você teria essa nuvem negra, e a nuvem negra era o Irã com armas nucleares. O Irã, se não estivéssemos parado, teria uma arma nuclear em 2 meses. Eles estavam muito perto de ter a arma nuclear e nós os atingimos com força, e foi uma aniquilação total. Eles podem tentar de novo, mas vão ter que tentar de uma área diferente, porque aquela área foi obliterada. Foi algo incrível que fizemos. E porque fizemos isso, conseguimos fazer a paz. Se não tivéssemos feito isso, Jared e Steve, não haveria chance de fazer a paz. Porque os países que citei e outros nunca poderiam ter concordado. Eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Nós tínhamos um valentão. O valentão era o Irã. O valentão do Oriente Médio, né? Por anos foi assim. Mas agora eles não são mais o valentão da região. Senhor presidente, eu sei que o senhor até teve que trocar de avião ontem à noite. Então eu imagino que você não tenha dormido muito, mas acho que você está disto. Mas sua energia ainda está aí. Sei que você tem várias reuniões bilaterais. Eu sei perfeitamente que você também vai organizar uma recepção. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter voltado a Davos. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.